Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Bom dia! Hoje são 3 de agosto de 2022, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série A Bíblia e as Novelas. Esse, o 22º vídeo, 22 até agora. Antes de entrar propriamente no vídeo, quero aqui narrar um fato. Anteontem, segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022, acordei com a vontade de conhecer a cidade de Paracatu, aqui no estado de Minas Gerais, perto de Brasília. De Brasília, de onde moro, daqui até Paracatu, são exatamente 230 quilômetros. Fiz esse trajeto de carro, sozinho. Pela manhã, saí daqui às 9 horas, cheguei lá ao meio-dia. Pois bem, fiz esse trajeto em 3 horas. Fui a 100 km por hora. Não gosto de correr muito. 100 km por hora. Como diz o Almir Sater, ando devagar porque já tive pressa. Pois bem, e meu objetivo principal em Paracatu, Minas Gerais, era conhecer o grande internauta Jarbas Venâncio, o grande Jarbas Venâncio, e sua maravilhosa família. Pois bem, chegando a Paracatu, fiquei instalado em um hotel, Hotel das Palmeiras. Ali, tomei um banho de piscina, água aquecida, não é? Tomei um banho de piscina, depois almocei, e aí peguei o carro e fui conhecer o centro histórico, o núcleo histórico de Paracatu. Paracatu é a cidade de berço de Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Nasceu lá, em Paracatu. E agora outro morador ilustre, o grande Jarbas Venâncio. Pois bem, após o almoço, fui conhecer o centro histórico da cidade. Lindo, 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 lindo. Muitas igrejas antigas. Prédios também muito antigos. O núcleo histórico da cidade. Existe a parte mais moderna e a parte antiga. Obviamente, o antigo nos atrai mais. Pois é, entrei ali no Museu Municipal de Paracatu, lindo museu. Uma história de Paracatu ali concentrada naquele museu maravilhoso. E perguntei à mulher, a senhora que me atendeu lá, o guia do museu, perguntei se ela conhecia o grande Jarbas Venâncio. Ela disse que já tinha ouvido falar nesse nome, só que não se lembrava assim. E aí eu perguntei a ela, a única referência que eu tinha do Jarbas Venâncio, eu gosto de fazer surpresa. Fui lá de sopetão, não avisei a ele que faria uma visita lá. Então, a única informação que eu tinha, eu peguei um vídeo do Jarbas, ele afirmando que trabalhava em um cemitério. Aí eu perguntei a ela onde ficava o cemitério de Paracatu. Ela disse que havia 2 cemitérios lá. O Jarbas já disse que são 3 cemitérios. E eu perguntei qual é o cemitério central, no centro de Paracatu. Aí ela me deu as orientações. Fui lá. Chegando ao cemitério, havia 3 funcionários, aqueles que trabalham abrindo e fechando covas. Perguntei a eles se conheciam o grande Jarbas Venâncio. Aí um deles disse, conheço sim. Aí eu disse, ele até trabalhou aqui, né, no cemitério. Ele trabalha aqui, melhor dizendo. Eu pensei que ele trabalhava ainda no cemitério. Aí o rapaz falou, não, ele trabalhou aqui, mas agora ele está lá em Paracatuzinho, que é um bairro de Paracatu, Paracatuzinho. Ele tem lá uma papelaria.
papelaria. Eu fui lá à procura. Aí entrei nas ruas lá, entrei em Paracatuzinho, depois da ponte, e fui ali perguntando se alguém conhecia a papelaria Venâncio. Até que encontrei um rapaz lá de moto, ele disse, sim, existe a papelaria Venâncio, vá lá, é por ali. Aí fui, encontrei. Na frente da papelaria, ali existe a papelaria, na parte central, e ao lado a entrada da casa do Venâncio, Jarbas Venâncio. E lá na papelaria encontrava-se um dos sobrinhos dele. Ele me reconheceu logo e foi chamar o Jarbas. E aí foi aquela alegria maravilhosa, conhecer o Jarbas Venâncio, a Gelsa, a esposa dele, pessoa muito amável, e os dois maravilhosos filhos que ele tem, Jarbas Venâncio, Gelsa e os dois filhos. E ali foi uma conversa maravilhosa, dentro da residência dele, terminando a conversa na mesa da cozinha, uma maravilha. E ali conversamos muito, o Jarbas Venâncio mostrando, relatando a vida dele na igreja. Para você ter uma ideia, caro internauta, o casal Jarbas Venâncio e a Gelsa permaneceram numa igreja cristã durante mais de 40 anos. Isso não é brincadeira, gente. 40 anos na ilusão religiosa. 40 anos perdendo muito dinheiro, dando dinheiro para a igreja. 40 anos. Isso não é fácil, gente. Mas eles passaram por isso. O Jarbas e a Gelsa. Porém, conseguiram sair dessa ilusão religiosa que aliena, que escraviza, que come o cérebro humano, devora o entendimento, que explora o ser humano, você dando dízimos, ofertas, doações para igrejas, um atraso total. Mas Jarbas Venâncio e Gelsa, esse casal maravilhoso, conseguiu sair dessa ilusão religiosa. Pois bem, cheguei à casa de Jarbas Venâncio por volta de 15 horas. Só fui sair às 20 horas, 8 horas da noite. Viu aí como o papo, a conversa foi maravilhosa? É isso aí, gente. Então foi isso. É isso aí o fato que prometi relatar aqui. Um abraço aí ao Jarbas Venâncio, a Gelsa e aos dois filhos maravilhosos aí do casal. Conheci também a cachorrinha, a Florzinha, que nasceu 100 anos. E aí eu vi ali, mais uma vez, com meus próprios olhos, o carinho que Jarbas Venâncio e sua família sentem pelos animais, principalmente cachorros, cãezinhos. Eles têm lá uns 3 cãezinhos. Um deles, a Florzinha, linda, maravilhosa. Então foi um prazer maravilhoso para mim conhecer pela primeira vez um internauta, o grande Jarbas Venâncio. Vou aqui cantar Love Me Tender, Elvis, a pedido aí de uma internauta, a Ana Paula, que me pediu Love Me Tender. E depois vamos ao vídeo sobre a Bíblia e as novelas. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love you sweet. Vamos ao vídeo, gente. Amigo leitor, eis o 22º vídeo da série A Bíblia e as Novelas. Ao longo da série, estou mostrando que nenhum cristão pode criticar os modelos de família que aparecem nas mais variadas novelas. Por que não podem criticar? Ora, não podem criticar porque os modelos de família na Bíblia eram piores. Ouça, leitor, mais uma vez, o que diz Ateneia Araújo, que foi uma cristã evangélica fervorosa, porém hoje é uma ateia de primeira qualidade.
Muita gente gosta de dizer hoje que a televisão, em particular as novelas, acabaram com a família. Mas a Bíblia tem um monte de histórias mostrando famílias disfuncionais. A Bíblia é um manual de maus costumes. Até agora, tenho apresentado 11 famílias bíblicas. 11. Você vê aí acima o quadro. Abaixo, temos aí 3 tópicos. O primeiro, à esquerda, abaixo. A família bíblica e os filhos desobedientes. Já vimos isso aí em outro vídeo. O segundo, à direita, a família bíblica e a matança dos filhos. Outro tópico que nós vimos também em outro vídeo. E o último tópico aí abaixo, o de hoje agora, a separação familiar na Bíblia. Elvis Presley se casou com Priscilla Beaulieu em 1967. O casal teve apenas uma filha. Em 1973, o divórcio, a separação familiar definitiva. A filha foi morar com a mãe, afastada do pai. Cássio, goleiro do Corinthians, não conhece o próprio pai. Sua mãe, Maria Ramos, empregada doméstica, com muita dificuldade criou sozinha os 3 filhos. Mais um garoto sem pai, uma família esfacelada. Paula Fernandes, cantora, sofreu muito após a separação dos pais, Dulce e Oswaldo. Atualmente, sua relação com o pai é complicada. Mostrei acima 3 exemplos de famílias separadas, esfaceladas. O que o povo em geral diz sobre isso? O povo diz que as famílias de hoje estão doentes, sem amor recíproco. E o que dizem os pastores evangélicos? Eles dizem que as famílias atuais estão deterioradas, porque se encontram afastadas do Deus da Bíblia. São famílias que sofrem inversão de valores. E, lamentavelmente, os fiéis acreditam no que eles dizem. Ora, as famílias de hoje não são diferentes das famílias presentes na Bíblia. As famílias bíblicas não foram famílias modelo, exemplares, como insinuam os pastores. Longe disso. Veja, leitor, a família do lendário Abraão. Ele teve várias mulheres e filhos. Inicialmente, 2 mulheres, Sara e Agar. Com Agar, que era escrava egípcia, um filho, Ismael. Com Sara, um filho, Isaque. Ou seja, um homem convivendo com 2 mulheres e 2 filhos. Não é mesmo, leitor? E o que ocorreu? Ora, a separação familiar, o esfacelamento da família. A mesma coisa que aconteceu com as famílias de Elvis, Cássio e Paula Fernandes. Num certo dia, os irmãos, por parte de pai, Ismael e Isaque, estavam brincando. Sara, mãe de Isaque, percebeu que o garoto Ismael, com apenas 14 anos de idade, estava gozando de seu filho. Ela não gostou, ficou muito aborrecida com Ismael. Pediu então que Abraão expulsasse de casa o adolescente, juntamente com sua mãe. Sara, que mulher horrível! Que mulher horrível! A pobre Agar era uma escrava do casal. Não tinha condições de sobreviver sozinha. Era mãe de um filho de Abraão. Mas Abraão não estava nem aí. Veja, leitor, o que ele fez em Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada,
tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Que Abraão mau, que pai terrível! Em plena madrugada, ele acordou seu filho Ismael, com 14 anos de idade, e a mãe deste, Agar. Pegou uns pães e um odre de água. Odre é um saco feito de pele. Colocou tudo nas costas da pobre mulher, mãe de seu filho, expulsando os dois de sua casa. Mãe e filho foram parar no deserto de Berseba. Um pai abandonando o próprio filho e uma de suas mulheres. Mais uma separação familiar desastrada na Bíblia. Por isso mesmo, ninguém pode afirmar que as famílias da Bíblia eram exemplares, um modelo a ser seguido. Veja, leitor, mais um exemplo de separação familiar bíblica em Êxodo capítulo 21, versículo 4. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Os hebreus possuíam escravos, ou seja, compravam e vendiam seres humanos. Eis mais uma razão pela qual a Bíblia não pode ser elogiada. A lei bíblica acima dizia o seguinte: se um escravo sem mulher fosse comprado por um hebreu, e mais tarde esse hebreu lhe desse uma mulher escrava, com a qual ele viesse a ter filhos, a mulher e esses filhos seriam propriedades do hebreu. Se o escravo fosse embora, não poderia levar a escrava esposa nem seus filhos. Mais uma separação familiar na Bíblia. Que coisa horrível! Um pai forçado a abandonar a família. Você, leitor, quer mais um exemplo? Veja o que está escrito em Esdras, capítulo 10. O livro de Esdras traz o relato acerca da volta dos judeus a Jerusalém após o cativeiro, prisão na Babilônia. Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia invadido Jerusalém, causando destruições, sem que Deus algum tenha feito alguma coisa. Ele levou preso um número grande de judeus, deixando apenas os mais pobres. Esses judeus que foram levados para a Babilônia, homens e mulheres, obviamente, mantiveram relações afetivas com outros povos, constituindo famílias. Homem judeu com mulher estrangeira, mulher judia com homem estrangeiro. Quando esses judeus estavam retornando para Jerusalém, já livres, casados e com filhos, ocorreu o problema. Qual foi o problema? O problema foi o fato de o povo judeu ter se misturado com outros povos. Esdras, escriba, homem temente ao Deus da Bíblia, ficou puto de raiva, espumando de raiva. Ora, o Deus da Bíblia era, na verdade, o Deus dos hebreus, e não de outros povos. Os cristãos, depois, é que inventaram que o Deus da Bíblia é um Deus universal para todos os povos, de forma alguma. O Deus da Bíblia é, de fato, somente dos hebreus, dos judeus. Por isso mesmo, Esdras ficou puto de raiva quando viu que judeus haviam constituído famílias com outros povos. Ele orou ao Deus da Bíblia, pedindo perdão
pelo pecado praticado pelo povo de Israel. Os judeus, homens e mulheres, que haviam constituído famílias com outros povos, ficaram com medo de Esdras, porque não queriam se separar, já que eram famílias com filhos. Porém, Esdras não estava nem aí. Ele convocou todos os judeus que haviam chegado da Babilônia numa praça, dizendo-lhes o que está em Esdras, capítulo 10, versículos 10 e 11. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Entendeu a desgraça bíblica, caro leitor? Os homens judeus que haviam voltado da Babilônia foram reunidos numa praça, a mando de Esdras, homem temente ao Deus hebreu. E aí, Esdras começou a falar. Ele disse que aqueles homens praticaram pecado contra o Deus hebreu, porque se casaram com mulheres estrangeiras, tendo filhos com elas. Então, esses homens deveriam abandonar as mulheres juntamente com os filhos. Ou seja, Esdras promovendo uma desastrada separação familiar. Os homens choravam porque amavam a esposa e os filhos, mas Esdras não estava nem aí para a união familiar. Por isso mesmo, ninguém pode invocar a Bíblia como modelo exemplar de moralidade familiar. E no versículo 18 do citado artigo, consta a relação dos homens judeus que foram forçados a abandonar a própria família, deixando a esposa e filhos em total desespero e desprezo. Mais uma vez, muito obrigado.